18h02. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz um dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto no seu dia a dia. Paulo Roberto no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando mais um Cidade em Revista. É um resumo das principais notícias do dia. Produção, apresentação e trabalhos técnicos de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Facisa, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Clínica Médica Diagnóstica e Saúde em Esperança, ESAC, Escola Superior de Aviação Civil, Anatório Seguros e Hospital João 23, referência nacional em medicina. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba. O Cidade em Revista está chegando e destaca nesta segunda-feira: um dia após eleição de aliado, João Dória impõe restrições nas atividades do paulista. A vitória de Cícero Lucena em João Pessoa. O problema que 2022 vai gerar na política estadual. Ainda o aumento dos casos de Covid-19 na Paraíba. Detran suspende transferência de veículos de outros estados. Senador Maranhão segue internado em João Pessoa. Menina morre ao tocar em iluminação natalina. Esses e outros destaques no programa que começa para valer logo após mensagens importantes que nós vamos transmitir agora. 18h06 na Paraíba. Aniversário de 55 anos Ideal Supermercados. Suco Panizon, 1,5 litro integral. VT uva tinto, de R$ 13,98 por R$ 9,98. Fralda Hugs tripla proteção Jumbinho, de R$ 18,99 por R$ 14,79. Lava roupas Omo 500 ml concentrado, mais recipiente de 3 litros, de R$ 29,90 por R$ 17,90. Ideal Supermercados. Ideal Supermercados.
esse é da nossa terra. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O Ideal Supermercado tem mais de 50 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a população de Campina Grande e da região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, no Centenário, e o Lojão do Ponto de 100 réis. Aproveite as ofertas diárias das 2 lojas do Ideal Economia Total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com telefone 3341-3727. 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Uma saudação especial aos amigos da cidade de Serra Redonda. Temos uma grande audiência na Serra, na zona urbana e na zona rural. Boa noite a você que é de Serra Redonda. Se tem uma coisa que todo mundo vê, é o quanto Campina Grande cresceu nesses últimos anos. Basta sair de casa e tem uma obra da Prefeitura de Campinas. Como as mais de 1.200 ruas que foram pavimentadas. É asfalto que dava para chegar em João Pessoa. Os 4 binários que foram construídos, 2 viadutos, a alça leste e a extensão do canal do Rodocongó. Não é pouca coisa não, isso. A cidade ficou muito mais iluminada com 150 quilômetros de iluminação LED. Fora a construção de 72 praças e as mais de 7.000 moradias do Aloysio Campos. Um complexo habitacional grandioso que já nasceu maior do que 180 cidades da Paraíba. Não faltou obra da prefeitura para essa cidade engrandecer. É só olhar em volta para ver. Campina cresceu devagar. Prefeitura de Campina Grande, uma cidade de trabalho que não para de crescer. Hora certa. São 18h10 agora, pontualmente 6h10 na Paraíba. Boa noite, minha gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Cidade em Revista está de volta e a gente, a partir de agora, vai fazer aquelas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Quando a gente diz aqui que tem político que aposta todas as fichas na memória curta do eleitorado, alguns de vocês acham que não é verdade. Quando a gente diz aqui que no universo da política tem gente que acha que pode tanger a boiada para o lado que quiser e ela vai, alguns de vocês não acreditam.
Quando alguém da imprensa afirma que tem político que acha que pode fazer o que quiser depois que chega ao poder, tem gente que também não acredita, não bota fé, não põe fé. No meu caso, eu faço sempre a ressalva de que a gente não pode dizer que todos os políticos agem da mesma forma, porque isso não é verdadeiro. Cada cabeça é uma sentença, já dizia a minha avó. E cada pessoa tem a sua forma de agir, de pensar, de colocar em prática aquilo que pensa. Em São Paulo, o estado mais rico da federação, foi só terminar a eleição em segundo turno, foi só conseguir a eleição de um aliado para o governador João Dória impor uma série de medidas restritivas à população do estado. É muito possível que, se ele tivesse anunciado essas restrições na sexta-feira, o quadro eleitoral não se modificasse, talvez não desse tempo se modificar, porque o Bruno Covas aparecia na frente nas pesquisas ante o Guilherme Boulos, que era o candidato do PSOL. Mas é possível a gente dizer, sem medo de errar, que o resultado numérico talvez não fosse aquele que as urnas mostraram ontem. Se João Dória tivesse anunciado sexta-feira aquilo que anunciou na manhã de hoje, muita gente não teria votado em Bruno Covas, que era o seu candidato. Talvez tivessem anulado o voto, talvez tivessem votado em branco, talvez tivessem aumentado a abstenção, ou talvez tivessem votado no candidato adversário. E vocês sabem que muita gente na política faz isso de propósito, fazem e ficam dando risada, porque sabem que a boiada vai obedecendo. Em muitos lugares por esse Brasil, onde tinha eleição em segundo turno, eu vi vários repórteres perguntando aos candidatos: candidato, se o senhor for eleito, vai ter lockdown? Vai impor restrições? O que é que o senhor pensa aí sobre a pandemia? No caso do João Dória, claro que ele não era candidato, porque a eleição era municipal, mas ele tinha um candidato, que aliás foi eleito seu vice-prefeito na capital paulista e herdou o cargo quando ele renunciou para disputar o governo de São Paulo. Pois bem, o governo de São Paulo confirmou hoje de manhã que todas as regiões do estado regrediram para a fase amarela do Plano São Paulo, que orienta a reabertura econômica durante a pandemia do novo coronavírus. Até agora, 6, meia dúzia das 17 regiões do estado estavam na fase verde. A regressão em todo o estado foi anunciada hoje de manhã. Numa entrevista no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo, João Dória disse que a medida não vai fechar o comércio, bares ou restaurantes, mas afirmou que a programação de volta às aulas não deve ser afetada em sua totalidade e que as escolas vão permanecer abertas. O que é que muda então? Ao detalhar as mudanças dessa fase amarela, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da sua titular Patrícia Ellen, disse que essa é uma fase de controle que permite ao governo passar uma mensagem mais clara para a população de que houve um aumento dos casos de Covid-19 e que é necessário ter cautela. De acordo com a secretária, a partir de quarta-feira depois da manhã, quando a classificação entra em vigor, os estabelecimentos comerciais em todos os setores poderão operar apenas com capacidade limitada a 40% de ocupação. Além disso, o funcionamento desses locais vai ser permitido por no máximo 10 horas por dia. E os estabelecimentos só poderão permanecer abertos até 10 da noite. Atualmente, bares, restaurantes tinham
fechando só às 11 horas da noite. Ele diminui em 1 hora. A secretária esclareceu que os eventos públicos continuam de pé e estão proibidos, ou melhor, os eventos públicos, os eventos que têm um público que fiquem de pé, todos estão proibidos. Então, o que é que está valendo a partir de quarta-feira em São Paulo? Capacidade limitada a 40% de ocupação em todos os setores. O que é isso? Se você tem uma panificadora que pode receber até 100 pessoas para comprar pão, em São Paulo é comum, as panificadoras funcionam como lanchonete, você almoça, você toma café, você janta, faz um lanche, tudo isso. Então, se couber 100 pessoas, só podem entrar 40. Funcionamento máximo, 10 horas por dia. Bares, restaurantes, pizzarias, barzinhos, tudo isso, 10 da noite tem que fechar. E qualquer evento onde o público fica em pé, está proibido. O paulista gosta muito de beber em pé na calçada do bar, do restaurante. Eles botam aqueles tambores, umas mesas mais altas, as pessoas ficam ali de pé, tudo proibido. Pois bem, foi o que anunciou hoje o governador de São Paulo, João Dória, um dia depois da reeleição do seu aliado, o prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas. 18 horas e 18 minutos agora na Paraíba, confirmando 6h18 é a hora certa. É bem verdade, a gente precisa reconhecer que os casos de Covid-19 estão pipocando no Brasil todo, porque aqui não é diferente do resto do mundo. Nós estamos acompanhando o que vem acontecendo na Europa. Vários países da Europa impuseram restrições a quase todas as atividades. Há lugares onde nada está funcionando e as pessoas só estão saindo de casa para ir fazer compra no supermercado, ou quem tem consulta médica marcada, ou quem contrai a doença tem que ser removido na ambulância. Não tem outro jeito. Aqui na Paraíba, agora à tarde, o secretário Geraldo Medeiros divulgou o boletim, que eu até já passei aí para vocês, que tem nas minhas listas de transmissão. 41 novos casos em 24 horas, está morrendo gente todo santo dia. João Pessoa, a nossa capital, e Patos, tem as piores situações. 70% das camas, dos leitos de UTI em João Pessoa e no Sertão já estão ocupados por pessoas que adoeceram. E a melhor situação ainda é de Campina Grande. A região aqui de Campina, Agreste, é a melhor região. Mas isso não significa que as pessoas devam facilitar. O problema é sério. E o aumento de casos, com mortes, óbitos, estão morrendo em média 600 pessoas por dia no Brasil. Isso é pouco? Não é. É muita gente. 550, 600, 630, todo santo dia. Olha o caso aí do senador Zé Maranhão. Maranhão, 87 anos, é grupo de risco, virou um bicho nessa campanha, apoiando o seu candidato, Nilvan Ferreira. Você via determinados eventos pelas redes sociais e pela televisão, quase todo mundo usando máscara e Maranhão sem máscara, apertando a mão de pessoas, dando beijo, abraço para lá e para cá. Aguentou até ontem à tarde, mas chega uma hora que não dá. Porque começou a sentir febre, começou a tossir insistentemente, uma tosse que não passava, e não teve outro caminho a não ser seguir para um hospital. Lá foi feito o teste e se comprovou que ele está com a Covid-19. Foi internado, saiu um boletim médico que agora à tarde o companheiro Assis Costa me passou. O quadro dele é um quadro relativamente bom para a idade que ele tem, não está entubado, a febre diminuiu, mas está com a Covid-19. E a torcida é para que ele se recupere. O negócio é sério. Sábado, quem se sentiu mal foi o cantor Leonardo. E Leonardo correu para um hospital e quando chegou lá fizeram todos os testes e no caso dele não é a Covid, é dengue. Que o povo pensa que a dengue desapareceu, a chikungunya desapareceu, que essas outras doenças sumiram. Também não sumiram não, estão por aí.
E dengue mata, principalmente se for hemorrágica. Então, o sujeito vai aguentar até um determinado momento, chega uma hora que não tem mais condição. Eu vi agora há pouco que o boletim, divulgado pelo Dr. Geraldo Medeiros, nos leva a reflexões importantes. O negócio é muitíssimo sério, meu amigo e minha amiga. Vendo aqui, olha só. Casos confirmados até agora na Paraíba, 145.253. Sabem quantas pessoas morreram? 3.295 pessoas, quase 3.300. 115.015 pessoas se recuperaram. Hoje, dia 30, a Paraíba registrou 41 novos casos e 3 óbitos foram confirmados. 3 nas últimas 24 horas. A ocupação total de leitos de UTI, adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 51%. Mas se você fizer um recorte, região metropolitana de João Pessoa, 66%, Campina, como eu disse, tem a melhor situação com 38%, e no Sertão, 68% dos leitos de UTI ocupados por pessoas que adoeceram. João Pessoa, 10 novos casos, Campina Grande, 4 novos casos, Sumé, 4, Pombal, 3, totalizando 859 novos casos. Dados preliminares divulgados hoje, 183 cidades da Paraíba, nós temos 223 municípios, 183 já tiveram pessoas que morreram da Covid-19. Em Campina Grande, os óbitos mais recentes, um homem de 92 anos, outro de 51 anos em Nova Floresta e uma mulher de 80 anos em Cochichola, foram os 3 óbitos mais recentes comprovados pela Secretaria Estadual de Educação. Há quem esteja interpretando o ato do governador de São Paulo como um estelionato eleitoral, se bem que ele não era candidato, mas tinha um candidato, e se ele decretou isso hoje, por que não decretou sexta-feira? Mudou de sexta para cá? Os comerciantes, especialmente, estão danados da vida com o governador. Imagine um homem daquele chegando à presidência da República, é governador de São Paulo agora, e já age dessa forma e fica dando risada. Você imagine se chegar à presidência da República, quem vai escolher é o eleitor. 6h25 agora. O problema todo é que durante a campanha eleitoral, pouca gente falava na pandemia. Parecia que não tinha pandemia. Carreata, passeata, arrastão, atividade de campanha, tapinha nas costas, beijos, abraços, vamos pedir voto, vamos votar. E a boiada se empolgando. Aí passou a eleição, se elegeu, pandemia. Vamos fechar de novo. Vocês não têm noção de quanta gente quebrou, de quantos negócios foram encerrados por esse Brasil afora e quanta gente tem desempregada, esperando aí por esse auxílio do governo. Alguns receberam e outros não, e alguns não receberam e nem vão receber, também porque são desorganizados, e ninguém sabe. A previsão para 2021 é sombria. Não imaginem, não botem na cabeça que no estalar de dedos tudo vai se modificar. A retomada do crescimento econômico e do emprego é uma coisa lenta. Não é de um dia para o outro. Para fechar de uma hora para outra. Agora, para recomeçar é complicado. Muito complicado. Boa noite aos meus amigos que nos acompanham em Barra de Santa Rosa, Sargento Nogueira, ex-prefeito Fabinho,
Carlos Dunga, ex-deputado e ex-senador, Dr. Gerson Barbosa, Severino de Carvalho Lopes, outro policial civil das antigas, Soldado Teixeira e Nunex lá em Remígio, boa noite, Neto, Silvana Ramos em Alagoa Nova, Hulk, o Gari, François Marques, Ana Celi, eita, turma boa de Alagoa Nova, boa noite, professores Raider, Uba, meus amigos em Serra Redonda, Nivaldo Lima Oliveira, secretário, amigos da zona urbana, da zona rural, boa noite, obrigado pela audiência. Seis horas e 28 minutos agora, 18h28. E a vitória de Cícero Lucena em João Pessoa, minha gente? É o tipo de fato, é o tipo de acontecimento que a gente pode dizer que estava escrito nas tábuas de Moisés. E pense numa reca de candidatos fracos João Pessoa teve esse ano, a começar pela candidata do prefeito Luciano Cartacho. É Dilma Freire. Quem sabe nem quem é. Aí botaram a filha de Damião Feliciano de lado. Também ninguém sabe nem quem é. Prefeito fraquíssimo, o prefeito de João Pessoa. É daquelas pessoas que parece que nasceram com aquilo para a lua, que dão sorte na vida. Ele deu sorte em todas as eleições que obteve até agora. Só que a sorte vem, fica e depois sai. Vai para outra pessoa, vai para outras pessoas. Então, prefeito, a candidata do prefeito, quarta ou quinta colocada. É brincadeira. Vejam a diferença no esquema que foi montado pela prefeitura, pelo prefeito de João Pessoa, para o esquema que foi montado pelo prefeito de Campina Grande. A diferença de Luciano Cartacho para Romero Rodrigues. Lá ele chamou os 6, 7 ou 8 auxiliares, secretários, homens e mulheres, e disse a todos eles que iam ser candidatos. Você é um candidato. Aí chegava para outra, você é a minha candidata. E foi enganando todo mundo. E quando chegou o dia de decidir, aí chamou e disse a você, com a mulher, com a Dilma. Os outros todos pegaram ar, correram para Cícero Lucena. Todos eles. Não soube montar um esquema, não sabe articular. É um moído sem futuro. Só sabe dizer, estamos conversando, dialogando e conversando. Dialogando, dialogando e conversando. E dialogando e conversando, e assim, só diz isso. Ele e o irmão. Então, zero. Ricardo Coutinho caiu em desgraça eleitoral por conta do quadro que vocês todos testemunharam. Em condições normais, seria um candidato fortíssimo. Mas, Calvário, tornozeleira, essa coisa toda, fica inelegível, pode, não pode, aquilo tudo, enfraqueceu. Aí ficaram Cícero Lucena, Rui Carneiro e Nilvan Ferreira. Nilvan Ferreira, colega radialista, sob as asas do senador Zé Maranhão, que ele tanto criticou. O problema de Nilvan foi o discurso. Porque você está na comunicação, está aqui como eu estou. Então você critica, você elogia, você analisa os fatos. Tem gravações que estão aí na internet, nas redes sociais, onde Nilvan sempre condenou o que chamava de velha política. Aí ele vai se aliar a quem? Ao mais velho político em atividade no Nordeste, que é José Maranhão. Como é que você critica as coisas mais velhas, as coisas mais antigas, e depois se alia exatamente a quem você criticava? Outra coisa, quando Cícero Lucena foi inocentado pelas instâncias superiores da justiça brasileira, Nilvan Ferreira fez rasgados elogios a Cícero Lucena. Tem isso aí no YouTube, tem isso aí nas redes sociais. Como é que ele agora, na campanha, esculhambava Cícero Lucena, chamava ele corrupto, a campanha em determinados momentos na capital enveredou pelo caminho da baixaria, de um lado e do outro, mas Nilvan rasgou o seu discurso, contrariando tudo aquilo que ele tinha dito sobre Cícero Lucena. Então o eleitor percebe isso. Espera aí, o comunicador dizia que Cícero não prestava, ou que Cícero era bom, o Caboclinho, meu conterrâneo do sertão, está inocentado, maravilha. Como é que ele hoje diz que o homem não presta mais?
Cícero Lucena, não sei quem danado inventou aquilo para ele, se foi Laura Emília, ou se foi algum personal stylist, ou stylist, como alguns dizem, inventou de usar um óculos redondo, preto, negócio horroroso. Era 1000 vezes melhor o visual dele com os óculos antigos. Mas alguém sugeriu e ele adotou o sistema. Você sabe o que é que Nilvan dizia na campanha? Que aquilo ali era mais uma armação de Cícero, mas ele falando em armação com outra conotação. Então, o comunicador, veja só, quando o comunicador, qualquer que seja ele, resolve enveredar pelo caminho da política, ele precisa se decidir se vai ser político a partir dali, ou se é um comunicador que vai arriscar alguma coisa na política e depois vai voltar. Você precisa ter bom senso. Olha a situação. Se Nilvan Ferreira voltar ao rádio, ou voltar à televisão, tudo o que ele disser a respeito de Cícero Lucena, prefeito, o pessoal vai dizer, está dizendo isso porque perdeu, está dizendo isso porque foi derrotado. Olhe, ontem à noite, na entrevista coletiva, o que foi que ele disse? Vou ficar vigilante na oposição. Então não tem mais condição de ser radialista, de ser jornalista, porque perdeu a isenção. Tem um lado político, e tudo o que ele disser em relação a Cícero, ou a outros que ele criticou durante a campanha, a pessoa vai dizer, isso aí ele está dizendo que perdeu. Quando o comunicador vai para a disputa e ganha, e vira político, pronto, me aposentei na condição de comunicador e agora sou político, sou gestor, aí vai. Mas quando perde é complicado. Até porque alguns não entendem que são usados pela empresa onde trabalham. Vai, engole a corda, se candidata, se ganhar vai jogar o dinheirão aqui porque é oriundo da casa. E se perder, doutor, como foi o caso dele? Por exemplo, se Nilvan, que disse que vai ser oposição, isso aqui vale para ele e para qualquer um que estivesse em lugar dele. Se ele voltar ao microfone e for fazer o que disse, vou fazer oposição a Cícero. Cícero Lucena vai botar 1 centavo nessa emissora de rádio onde ele for trabalhar e falar mal dele o tempo todo. Então ele não é mais comunicador, é político. Tem que ficar fora da mídia, porque para onde ele for vai falar mal do prefeito, o prefeito não bota 1 centavo de verba. E não existe empresa de comunicação que sobreviva sem verba institucional, de prefeitura ou do governo do estado. A não ser que o dono da empresa diga, eu não quero dinheiro da prefeitura não, eu quero você aqui o tempo todo esculhambando com o prefeito. É difícil encontrar alguém que faça isso. Então, meus amigos, eu lamento por esse lado. Lamento porque ele se empolgou, ele foi da onda, ele entrou na política, incorporou aquilo tudo de uma pessoa pobre, que veio de sertão, que chegou na capital, que venceu, vai. E aí? E agora, a partir de agora, o que é que vai fazer? Fica fora do microfone, se ficar, esperar 2 anos para tentar se candidatar a deputado estadual ou a deputado federal. E tem aquela coisa também, mantém, você se ficar fora da mídia, vai se manter dessa forma, com essa preferência popular, até daqui a 2 anos, porque a política tem algumas coisas parecidas com o futebol. Chega um treinador, é o melhor do mundo. Quando leva 2 pisas, a torcida começa a esculhambar e diz que não vale mais nada. Isso é, todo ele é assim. Quando chega um jogador, aplauso, vão buscar carreata, passeata, tudo. Quando o cara de repente perde um pênalti, quando é um goleiro leva um frango, não presta mais, não vale nada. Na política também tem isso, é a onda. O senhor está aqui na crista onda, 160 mil votos. Aí acha que vai ter de novo, daqui a 2 anos, aqueles 160 mil votos. Aí esse candidato tem 10. Quantas vezes a gente já viu isso? Então é uma análise apenas que eu estou fazendo desse panorama lá da capital, porque Nilvan, para mim, para o meu entendimento, ele se perdeu no discurso. Nos programas, era só elogios a Cícero. Sempre condenou o que chamava de velha política. De repente, começou a elogiar Maranhão e pau em Cícero durante toda a campanha. Cícero Lucena, aliás, dos 27 vereadores que tem na Câmara de João Pessoa, sabe quantos ele terá na sua bancada? Pelo menos 20. Será que vai ter tranquilidade para governar? Agora, é preciso que a gente diga algumas coisas em relação a Cícero Lucena. Primeiro mandato de Cícero Lucena como prefeito de João Pessoa foi espetacular, bom, todo mundo elogiava. Quando se reelegeu, foi um desastre. Dizem que os irmãos
mandavam mais do que ele no segundo mandato. Porque ele perdeu aquela coisa. Você vai, é candidato, se elege, aí começa a fazer um bom governo, aí tenta a reeleição, consegue, se acomoda. Ah, agora o que eu fizer aqui todo mundo vai aplaudir. Já me reelegeram, alguns fazem isso, não são todos. Alguns fazem. E aí, outros começam a mandar mais do que ele. Olha a rebordosa que Cícero sofreu. Vem sendo inocentado agora, quase 20 anos depois. Um sofrimento danado por conta de coisas que foram feitas na sua administração. Pagou e pagou caro. Então é preciso que ele não deixe que o que aconteceu no seu segundo mandato de prefeito se repita agora. Senão, é pau de novo. Até porque hoje é muito mais fácil fiscalizar e descobrir certas coisas do que naquele tempo. Hoje tem as redes sociais, tem a mídia, todo mundo filma tudo, todo mundo fotografa tudo, todo mundo grava tudo, é muito diferente. E os órgãos de fiscalização dispõem de muito mais aparato que lhe possibilitam fazer um trabalho mais apurado e um trabalho muito mais, digamos, vigilante do que se fazia há 10, 15, 20 anos para trás. Então, na capital está definido, a gente sabia que ia dar Cícero, todas as pesquisas mostraram Cícero Lucena na frente, não teve uma só que desse Nilvan Ferreira na frente, e mais, ontem, na apuração, foi de ponta a ponta. Quando começou a apurar os votos, já sabia que Cícero estava na frente e foi daí até o final. Em nenhum momento da apuração, Nilvan Ferreira apareceu na frente. Então, aguarda-se agora que haja uma transição tranquila, acredito que será, até porque o prefeito eleito já conversou com o atual prefeito, e são 30 dias praticamente para assumir o mandato. É formar a equipe imediatamente, a equipe de transição, é montar o secretariado ligeiro, arregaçar as mangas da camisa e começar a trabalhar. 18 horas e 39 minutos na Paraíba. 6h39. Nós temos a parceria dos Supermercados Ideal. Supermercados Ideal, quase 55 anos de tradição em Campina e na Paraíba. Aniversário de 55 anos Ideal Supermercados. Leite em polinho 400 gramas lata fortificado integral ou instantâneo de R$ 13,69 por R$ 11,50. Sorvete Que Bom 1,5 litro cremosíssimo sabores de R$ 23,29 por R$ 20,98. Levando 2, a segunda unidade sai por R$ 10,49. Filé de peito Bom Todo 1 kg IQF temperado de R$ 13,99 por R$ 11,99. Ideal Supermercados. Esse é da nossa terra. 6h39. Todas as vezes que algum colega de rádio mudou agora para 6h40, todas as vezes que chega alguém para mim e diz, vou me candidatar, eu lembro, sabe de quem? De J. Júnior. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora conheceram J. Júnior. Comunicador, passou aqui pela Rádio Cidade, quietinho, trabalhou com Araújo Neto, com Dagoberto Pontes, depois seguiu para João Pessoa, foi. E chegou naquele sistema de comunicação que muitos acham que é o ápice, é a glória aqui na Paraíba, que é o sistema Correio. E foi caminhando, conseguiu se eleger prefeito de Bahia. O resto da história vocês sabem. Ainda hoje estão saindo decisões judiciais para que os herdeiros do J. Júnior, ou seja, mulher e filhos, paguem contas de ações que tramitaram desde quando ele era vivo até agora. E da semana passada saiu mais uma. Olha a confusão que o cara se mete. Se você não é do ramo, se você não tem traquejo para coisa, deixe que outros sigam esse caminho. Muitas vezes o sujeito vai, se complica, aí perde conceito, perde aquela imagem, se desgasta. Não sei. Quando o sujeito atinge a idade adulta, toma as decisões, faz as coisas, age e naturalmente arca com as consequências. Não é assim? É desse jeito. Mas a gente precisa dizer também, meu amigo e minha amiga, que 2022 deve gerar o que nós chamamos popularmente de sinuca de bico na política paraibana. Analisem comigo. Cássio Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, Romero Rodrigues, prefeito de Campina Grande, e outras figuras da cena política paraibana se aproximaram, mesmo que de forma tímida, de José Maranhão e de Nilvan Ferreira
nesse segundo turno da eleição na capital. Fizeram isso com que intenção? Vislumbrando 2022. Vislumbrando 2022. A família Ribeiro, que tem o deputado federal Aguinaldo, a senadora Daniela e o vice-prefeito eleito de Campina Grande, o atual e o eleito, Enivaldo e Lucas Ribeiro, essa família, Partido Progressista, a família é governo em João Pessoa, porque Cícero é filiado ao partido e ganhou a eleição, e a família é governo em Campina, porque Lucas Ribeiro será o vice de Bruno Cunha Lima. Romero Rodrigues, atual prefeito de Campina Grande, deve ser candidato a governador. Todo mundo sabe disso. Romero hoje já anunciou que vai montar uma caravana para rodar o estado todo. É candidatíssimo ao governo. A família Ribeiro vai apoiar Romero ou vai apoiar João Azevedo? Porque o governador João Azevedo é candidato à reeleição. É natural que seja. Apoiou Cícero, pensando em ter o apoio dele em 2022. A família Ribeiro fica com João, fica com Romero, ou vai lançar Daniela ou Aguinaldo para governador? Olha só. Então, essa união que existe hoje, essas alianças que existem hoje, elas podem estar desmanchadas daqui para o São João. Porque tem um jogo de interesse, cada um tem o seu interesse. Então, não vai ser fácil manter esse povo todo. Primeiro, só tem uma vaga de governador. Só teremos uma vaga de senador. O mandato que vai acabar em 22 é o de Zé Maranhão. Como é que fica a situação? Eu tenho certeza que os políticos encontrarão a saída. Eles são muito hábeis quando é para resolver uma situação que lhes diz respeito. Mas que é uma coisa que a gente está imaginando como é que vai acontecer, sem dúvida é. Os aliados de hoje estarão rompidos logo logo, e eu não tenho a menor dúvida por causa do jogo de interesse. 18 horas e 44 minutos na Paraíba. Tem umas 10 composições que estão fazendo aí. Fulano fica com Cicrano, Beltrano fica com Fulano e tal, mas só tem uma vaga de governador. E só tem uma vaga de senador. E você não pode servir a dois senhores na política. Ou fica com A ou fica com B. Vai chegar a hora que vai ter que decidir. Todas as vezes que sai uma notícia relacionada ao Detran, tem sempre muitas críticas, porque a maior parte das pessoas não procura se informar corretamente do que é anunciado e vai pela cabeça de outras pessoas. O Detran está anunciando que vai suspender a transferência de veículos de outros estados para cá, e isso tem uma razão de ser. Vou explicar para vocês. A direção do Detran comunicou que o serviço de transferência de veículos de outros estados para cá vai ser suspenso entre os dias 11 e 31 de dezembro. Podem esperar que vai aparecer um monte de gente ligando para a rádio esculhambando o Detran. A suspensão tem o objetivo de evitar que os processos não concluídos em tempo hábil gerem débitos de licenciamento de IPVA aos usuários no próximo exercício. Estão entendendo? Se o processo estiver tramitando, não for concluído, até por conta da pandemia, e virar de dezembro para janeiro, além da taxa de transferência, a pessoa vai ter que pagar o IPVA, porque mudou o ano. Então, com esse objetivo, o Detran suspende nesses 20 dias, e quem quiser transferir, deixa para o ano novo. Porque deixando para o ano novo, aí você já sabe que vai ter que pagar o IPVA para fazer os cálculos direitinho. Segundo a instrução divulgada, fica determinado que os certificados de registros de veículos com vencimentos entre 11 de dezembro e 31 de
de dezembro, entre 11 e 31 de dezembro, ou seja, no período de 20 dias, tramitarão sem a incidência de multa referente ao vencimento do recibo de compra e venda do veículo até 30 dias após vencido. Entenderam? Ficou claro? Que é para depois não ficarem aquelas ligações assim: no Rio Grande do Norte é mais barato do que aqui, Pernambuco é mais barato do que aqui, eu vou emplacar meu carro em Recife, eu vou emplacar meu carro em Natal. Vai para tu ver como é que é. Vai gastar muito mais e a situação é a mesminha, não muda praticamente nada. São 6h47. Eu uma vez comprei um carro com placa de Pernambuco e resolvi deixá-lo com a placa de Pernambuco, de Caruaru. É a terra do meu pai, eu vou deixar esse carro com placa de Caruaru. Meu amigo, quando eu fui resolver esse negócio no Detran de Caruaru, foi um sofrimento tão grande que vocês não queiram saber. Como dizia minha avó, eu a reneguei. Não quero mais. Porque é complicado. Aqui você conhece todo mundo. Está mais perto. Tem um despachante amigo, tem um funcionário do Detran, tem Luizinho que atende a gente bem, Luiz Justino, tem o diretor da Ciretran, que é sempre uma pessoa conhecida, tem o pessoal da vistoria. Todo mundo facilita tudo para você. Você sabe a quem chamar, a quem recorrer e que porta bater. Vá para outro estado para você chegar a ver como é que é o negócio. Mas algumas pessoas vão na onda, infelizmente acontece isso. 6h48, a gente volta já já. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Nós saudamos os queridos amigos ouvintes da cidade de Pocinhos. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas, com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Prígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Ligue para 98182-0102. 98182-0102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Nós agradecemos a todos pela audiência. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Ele atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça o seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Rádio Camisa 10 FM. 24 horas no ar. Você acompanha o Cidade em Revista pela Rádio Cidade AM 1310, pela Camisa 10 FM, Sertão FM e Bultrins Web Rádio. Pode nos acompanhar também pelo Facebook da Rádio Cidade, na Rede Esperança, ou no Facebook do Paulo Roberto. Aniversário de 55 anos Ideal Supermercados. Suco Panizon, 1,5 litro integral. VD uva tinto, de R$13,98 por R$9,98. Fralda Hugs tripla proteção Jumbinho, de R$18,99 por R$14,79. Lava roupas Omo 500ml concentrado, mais recipiente de 3 litros, de R$29,90 por R$17,90. Ideal Supermercados. Ideal Supermercados. Esse é da nossa terra. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. As aulas presenciais estão voltando e as escolas precisam estar preparadas para receber os alunos com segurança. Corrimãos e maçanetas devem ser sinalizados com avisos sobre o maior risco de contaminação. Verificar a temperatura antes do início das atividades, utilizar máscaras e manter o distanciamento de 1,5 metro podem fazer a diferença. Uma parceria Rádio Senado. Se tem uma coisa que todo mundo vê, é o quanto Campina Grande cresceu nesses últimos anos. Basta sair de casa e tem uma obra da Prefeitura de Campinas.
como as mais de 1.200 ruas que foram pavimentadas. É asfalto que dava para chegar em João Pessoa. Os 4 binários que foram construídos, 2 viadutos, a alça leste e a extensão do canal de Bodocongó. Não é pouca coisa não, isso. A cidade ficou muito mais iluminada com 150 quilômetros de iluminação em LED. Fora a construção de 72 praças e as mais de 7.000 moradias do Aloysio Campos. Um complexo habitacional grandioso que já nasceu maior do que 180 cidades da Paraíba. Não faltou obra da prefeitura para essa cidade engrandecer. É só olhar em volta para ver. Campina cresceu de verdade. Prefeitura de Campina Grande, uma cidade de trabalho que não para de crescer. 18 horas e 52 minutos, agora faltando 8 minutos para as 7 horas. Vocês sabem que as pessoas têm mania de tocar nas coisas. Tem gente que vai passando numa calçada, tem lá uma parede, caminha passando a mão, os dedos na parede. Aí toca numa porta, toca num carro que está estacionado. Mania, uma árvore. E não é que uma garotinha lá no interior de Goiás, menina de 8 anos, morreu porque tocou na decoração natalina da cidade. A árvore de Natal, essa iluminação que é instalada no final de ano. Vai a mãe com os 3 filhos para ver a iluminação natalina, como se vai em todas as cidades. De repente a menina toca, toma um choque e morre. O que era para ser um passeio em família se tornou uma tragédia. É assim que a mãe de Júlia Franco, de 8 anos, define o episódio que matou a menina em Caldas Novas, no sul de Goiás. A garota sofreu uma descarga elétrica ao tocar na estrutura metálica da decoração de Natal que foi instalada numa praça da cidade. Aos prantos, a mulher contou que a menina estava feliz naquele dia e tirou fotos dela poucos minutos antes da desgraça. Isso aconteceu na noite de sexta-feira. A garota chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu. A polícia apura o caso. A Prefeitura de Caldas Novas, responsável pela montagem da estrutura, da decoração, diz que está à disposição para as investigações. Que coisa, hein? Saíram de casa a mulher, o marido e os 3 filhos para ver a decoração natalina. 30 minutos antes da tragédia, eles estavam fazendo fotos. Depois as crianças, como acontece nesses casos, começaram a correr e brincar. A menina tocou a mãozinha lá na estrutura metálica, tomou um choque e morreu. Isso serve de exemplo, né, para todos nós. Não tem para que estar tocando em nada. Agora, a empresa contratada pela prefeitura, será que depois de instalar esse negócio fez todos os testes que tinha que fazer? Hoje em dia tem equipamentos que mostram se há vazamento de corrente, se tem alguma coisa mal instalada, se tem alguma coisa que ficou sem isolamento. O que é que se vai fazer, né? Agora é lamentar a morte da menina. E Luizinho Bodocongó está perguntando aqui se eu estou sabendo da situação de Valdemir Santiago. Valdemir Santiago levou um golpe. Mas quem aplica golpe o tempo todo como ele, tinha que um dia levar um golpe também. E o genro deu um pipoco nele de 800 milhões de reais. Deixou o negão liso, quebrado. Resultado, está perdendo o horário de televisão e está vendendo a mansão que tem lá em Alphaville, na Grande São Paulo. Se a mansão vale 35 milhões, ele quer vender por 20 e não achou comprador até agora. Marcos Soares pergunta, será que Emanuel Ivan está ouvindo? E ele perde um? É cadeira cativa no programa. Olha, professor Wilson Siqueira, que é o presidente do fã-clube de Araújo Neto, e Emanuel Ivan não perde o programa de jeito nenhum.
Arlindo Nóbrega em São Paulo, Sandro Moretti. Grande articulador de tudo isso é Aguinaldo Ribeiro. Nos bastidores, ele atua como ninguém, mas vai ter que definir se ele é candidato, se Daniela é candidata ao governo, ou se vão apoiar João Azevedo ou Romero Rodrigues, de quem são aliados aqui em Campinas, que vai romper com alguém, tem que romper. Não pode apoiar ao mesmo tempo João Azevedo e Romero, se os dois forem candidatos ao governo do Estado. E se Cícero renunciar para ser candidato a governador? Também pode. Vamos aguardar os acontecimentos. E se Castro disser, eu sou candidato também, veneziano, pode dizer, vamos aguardar. É emoção pela frente aí. O Dória deu uma de Justo Veríssimo, botou aqui o velho Luizinho. Sargento Nogueira, boa noite. Boa noite, Irailson, Juscelino Salles, Madalena Maciel, Evilásio Pereira no Cruzeiro, João Camelo, é o velhão. Sueli Farias, boa noite, Paulo Fernando, Neto de Remígio, são amigos e amigas que mandam mensagens e que ficam acompanhando o nosso programa. Ari Ribeiro, lembra da Ari Ribeiro? Lembra, Ari Ribeiro, meu colega radialista. Não dá, olha, comunicador, quando vai e se elege, tudo bem. Mudou de profissão, vai embora. Agora, quando vai e perde, volta carimbado. Então não vai ter mais a credibilidade que tinha. Porque, a não ser que mude o discurso completamente, outra vez. A empresa vai dizer, olha, eu preciso da verba do Estado, da Prefeitura, não vai querer o cara o tempo todo batendo, para não entrar um centavo de verba. É complicado, muito complicado. E meio capital eleitoral é mantido. Que vocês sabem que, como eu expliquei aqui, de uma eleição para outra, muda tudo. Numa semana muda tudo, num mês, imagina em 2 anos. Imagina em 2 anos. Não é desse jeito? Rogério Ceni, salvação da lavoura, aí chega no Flamengo, cadê? Perder 2 jogos, levar 2 goleadas, rua. Do mesmo jeito é na política. Muda completamente. Está na hora de acabar o programa, minha gente. Cima da hora. 18h59. Lembrem-se todos que jamais teremos outra segunda-feira, 30 de novembro de 2020. O mês acabou, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu estou, desde as 3h50 da manhã. Hoje eu acordei mais cedo, 3h50, desde lá que estou trabalhando. Obrigado a todos, bom descanso, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.